piedosa, rainha do meu coração, rosa, 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 nome santo que inspira o amor, rosa, mamãe piedosa, nosso Espírito Consolador. Perfume suave e perdurável que me traz alívio pra minha dor. Rosa, a flor mais agradável que ninguém paga o seu valor. Rosa, mamãe querida, divina habitação do amor. Rosa, rainha da minha vida, mãe que me guia ao Senhor. Santa, ó rosa virtuosa, braço forte de Jesus, o Senhor. Santa mamãe poderosa, nosso manto protetor. Rosa, 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 eu te agradeço profundamente, a Senhora rosa, gloriosa, amarei e louvarei eternamente. E agora, prezados irmãos, irmãs,
e internautas, após esses hinos de louvores, nos preparando para este momento tão especial da nossa Santa Reunião, de iniciarmos nossa Santa Reunião, é com muita alegria que nós aqui estamos, prezados irmãos e irmãs, internautas, para juntos participarmos de mais uma Santa Reunião. É mais uma oportunidade que o nosso Deus, com a Santa Avó Rosa, Jesus, a Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo, estão nos concedendo, irmãos, de nos prepararmos um pouquinho mais para participarmos assim das belezas do reino dos céus. Desejo que as bênçãos preciosas do nosso Deus, o Pai, do Santíssimo Espírito, de Jesus, da Santa Avó Rosa, de nossa Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, e também as bênçãos preciosas do nosso Santo Profeta, Irmão Aldo. Que as bênçãos destes santos poderosos recaiam grandemente sobre todos nós, que aqui estamos reunidos com muito amor, fé e devoção para participarmos desta Santa Reunião. Conosco já estão muitos anjos e santos que vieram na nossa companhia. E aqui eles estão, irmãos, já participando conosco. E após a oração inicial, virá também enviados do alto céus, anjos e santos, com uma missão tão especial, meus prezados, que é a missão de abençoar a nossa reunião, de abençoar cada coração, cada participante da nossa reunião, irmãos, e eles trazem do alto céus as bênçãos que o nosso Deus, meus prezados, reservou para nos dar nesta oportunidade. E é o que eu desejo do mais profundo do meu coração, que todos sejam muito abençoados, que aproveitem muito bem esse tempo, o qual passaremos aqui reunidos, na companhia de muitos santos e anjos da glória celestial, e que, ao encerrarmos esta santa reunião, nós possamos, irmãos, estarmos com a nossa alma revigorada, reabastecida com as virtudes divinas, para assim iniciarmos mais uma semana de trabalho, mais uma semana de vida que o nosso Deus nos concede. Também desejo boas-vindas aos nossos visitantes e estendemos este convite aos nossos internautas. Dizemos que é uma alegria muito grande tê-los participando conosco, e ali onde estiver alguém conectado à nossa santa reunião, ali estará um anjinho pequenino enviado pelo nosso Deus, por Jesus, pela Santa Avó Rosa, para abençoar aquele lar, aquela família, aquela pessoa que está participando online de nossa Santa Reunião. Sejam todos bem-vindos, prezados irmãos e irmãs e internautas. Vamos iniciar nossa Santa Reunião com uma oração, e peço a gentileza daqueles que puderem, para que fiquem em pé, e em sentido de reverência, oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, eterno e soberano Pai Celestial, graças te damos pela oportunidade
tão maravilhosa, que está nos concedendo de nesta noite podermos aqui estarmos reunidos no Teu santuário, na Tua santa igreja apostólica, nesse tabernáculo santo, ó Pai, para apresentar a Ti e a todos os Teus santos o nosso louvor, a nossa adoração, recebermos Tuas santas bênçãos, ó Pai, para a nossa felicidade, passarmos momentos de muita paz, de alegria e de bênçãos preciosas, e também, ó Pai Celeste, aperfeiçoar um pouquinho mais no conhecimento perfeito da doutrina, aperfeiçoar a nossa alma, o nosso espírito, ganharmos assim mais santidade, mais consagração. E aqui nós estamos, ó Pai, reunidos neste santuário, unidos a Ti, unidos à Santa Vó Rosa, unidos ao profeta, santo e querido irmão Aldo, participando com muito amor e devoção desta santa reunião. Pedimos a Ti, ó Pai, que através da Santa Vó Rosa, do santo irmão Aldo, de Jesus, da Virgem Maria, o Senhor Deus envie os santos e anjos poderosos que vão participar conosco da nossa santa reunião, que eles possam trazer, ó Pai, do alto céus, as bênçãos que o Senhor quer nos dar, quer ajudar, quer solucionar os problemas da vida dos Teus filhos, ó Pai bendito. Por isso aqui nós estamos com muito amor, fé e devoção participando desta santa reunião, pedindo a Ti também, ó Pai, que estes santos possam se dirigir a nossa santa reunião, do início ao término, para que tudo possamos fazer de acordo com Tua santa vontade, e ao encerrarmos esta santa reunião, possamos estar com a nossa alma cheia da Tua unção e das Tuas virtudes. Lembramos também das reuniões que estão se realizando neste horário, as que já se realizaram neste dia. Pai bendito, que Tuas santas bênçãos estejam com todo o Teu povo apostólico, e também onde estiver alguém conectado à nossa santa reunião, que o Senhor Deus possa abençoar esta pessoa, este lar, esta família. E assim, querido Deus, em Teu santíssimo nome, em nome da Santa Vó Rosa, do profeta irmão Aldo, de Jesus e da Virgem Maria, declaramos consagrada e iniciada a nossa reunião desta noite. Amém. Primeiro hino do nosso inário, Igreja Forte. seguir os ensinos de Jesus. Quem ficar à beira do caminho não chegará no glorioso céu de luz.
olhando para trás, com certeza perderá a sua paz, pois este mundo cheio de perdição, tomará seu coração. Jesus, o Salvador, e no meio do caminho sempre andar, receberá de Deus as suas bênçãos, com a Santa Voz Rosa, lá no céu irá morar.
bela e formosa, caminhando lentamente por um caminho de rosas, passeando tão contente, cheia de amor, mansidão e humildade, mãe de imensa grandeza. Tão grande é a sua beleza. Azul celeste, bordado em fios de ouro, veste tão linda de Maria Santíssima. Tão belo presente nosso Deus preparou a nossa mãe, Maria Santíssima. Maria, Maria Santíssima, mãe de nosso Jesus. Santíssima, Santíssima Maria, querida mãe, cheia de luz. Tão bela e formosa, caminhando lentamente por um caminho de rosas, passeando tão contente, cheia de amor, mansidão e humildade, mãe de imensa grandeza. Tão grande é a sua beleza. Azul celeste, bordado em fios de ouro, veste tão linda de Maria Santíssima. Tão belo presente nosso Deus preparou a nossa mãe, Maria Santíssima. Maria, Maria Santíssima, mãe de nosso Jesus. Santíssima, Santíssima Maria, querida mãe, cheia de luz. Maria, Maria Santíssima, mãe de nosso Jesus. Santíssima, Santíssima Maria, querida mãe, cheia de luz, cheia de luz, cheia de luz.
próximo hino que o coral vai apresentar é o Teu Amparo, porém é após a leitura deste depoimento de fé. Assim testemunhou em sua carta de 18 de dezembro de 2021 nosso irmão Cícero Cardoso Elias, da congregação de Paranavaí, no estado de São Paulo. Eu estava sofrendo com 9 pedras nos rins, diagnosticado através de exames. Os médicos queriam marcar cirurgia urgente, porém eu pedi que adiassem alguns dias a cirurgia. Então resolveram me receitar alguns remédios para aliviar as dores e mandaram eu voltar daí a 2 meses para fazer outro ultrassom e operar. Porém, com muita fé no poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, fui fazendo uso do óleo ungido e as dores foram cessando. E no retorno ao médico, os exames confirmaram que não havia mais nenhuma pedra em meus rins. Por isso, venho agradecer a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Consolador e ao Santo Primaz, nosso Santo Irmão Aldo, por esses milagres e por outras bênçãos recebidas. Assinado esse depoimento de fé, nosso irmão Cícero Cardoso Elias, da Congregação Apostólica de Paranavaí, no Paraná.
E agora, prezados irmãos e irmãs, internautas, nós vamos meditar um pouco a doutrina de nossa Santa Igreja Apostólica. Doutrina esta ensinada por Jesus nosso Senhor para a Santa Borrosa e dela transmitida ao nosso profeta Santo Irmão Maldo e do Irmão Maldo para a Igreja Apostólica, para nós, seu povo nesta terra. Temos nesta oportunidade uma mensagem muito profunda que fala do valor da mulher diante de Deus e da humanidade e também da missão. É de grande valor o papel que a mulher tem desempenhado na sociedade e no contexto social da humanidade. É esposa, mãe, educadora, assumiu postos de trabalho, cargos importantes em empresas e estruturas hierárquicas e, em muitos casos, é provedora de uma família. Como está registrado em Gênesis, a última criatura que Deus fez foi a mulher, tirada do homem e com a mesma dignidade, para ser-lhe companheira adequada e para ser com ele uma só carne. Um foi feito para o outro, completamente diferente. Mas a mulher foi moldada por Deus para ser, sobretudo, mãe e esposa, delicada, meiga, compassiva, generosa, paciente. Portanto, perante Deus Criador, a mulher tem os mesmos princípios de igualdade e em nada é inferior ao homem. Esta mesma igualdade existe no reino dos céus. Entretanto, lá não existe o sexo masculino ou feminino, uma vez que todos possuem uma mesma natureza, que é a espiritual. Porém, na terra, Deus assim o fez para a multiplicação da raça humana, a fim de criar santos para a sua glória, com a missão de servi-lo eternamente. Por isso, disse ao primeiro casal: crescei-vos e multiplicai-vos. Uma santa ou um santo formado e preparado por Deus o Pai e por Jesus nosso Senhor aqui na terra, tem a mesma igualdade e poder na glória celeste. Existem nos céus muitas santas de grande poder, que tiveram uma missão importante na terra, e exercem este poder em favor dos filhos de Deus, que lutam neste mundo para vencerem e cumprirem sua missão. Entretanto, Maria Santíssima e atualmente a Santa Borrosa são as santas mais poderosas e são consideradas rainhas dos céus pela missão que exerceram aqui na terra. Elas estão sentadas no trono ao lado de Jesus e cooperam com ele para salvação e remissão e santificação de almas. Nelas se concentraram todas as virtudes existentes em Deus e no seu Espírito. Santas, virtuosíssimas, nelas se manifestaram todo o amor divino, lutaram e sofreram por uma causa nobre e justa. Não mediram sacrifícios para cumprir a vontade divina, porém, foram vitoriosas no cumprimento de sua missão e do seu dever. Graças à Virgem Maria e à Santa Borrosa,
Jesus pôde cumprir a sua missão aqui na terra, naquele corpo santíssimo, nascido da Virgem Maria. E, nos tempos atuais, através da Santa Vó Rosa, pôde cumprir a sua promessa aos seus discípulos, quando lhes disse que ele formaria e enviaria o outro Consolador, que teria a missão de completar a sua obra redentora na terra, e que seria o Espírito da verdade, que convenceria o mundo dos pecados, aplicaria o juízo divino para salvar, santificar, corrigir e condenar os impenitentes. Foi por isso que o apóstolo São Paulo afirmou: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, ou seja, substituído e completado. Um dos princípios que levaram a Virgem Maria e a Santa Vó Rosa a serem em tudo vitoriosas foram as virtudes da humildade, da coragem, da fé e do temor e da obediência a Deus e à sua santa vontade. Temer a Deus não é ter medo, mas sim ter um sentimento de respeito e de reverência a tudo o que é sagrado. Os mandamentos e as leis do nosso Deus são sagradas para todos os que desejam servi-lo. Estas duas santas foram em tudo tementes e obedientes ao Criador, amaram as virtudes divinas e nunca negaram o Senhor por nada deste mundo. O amor que elas possuíam em seus corações foi superior a tudo nesta terra, foi superior às riquezas e às glórias deste mundo. Sempre que Deus, o Pai, precisou da Virgem Maria, ela estava pronta para executar suas ordens. Recebeu sua missão com a maior simplicidade e humildade, e em seu coração nunca passou nenhuma sombra de dúvidas, de orgulho e nem de maus sentimentos. A Virgem Maria e a Santa Vó Rosa nunca souberam o que era ter em seus corações a maldade. Foram puras e imaculadas. Não amaram este mundo e nem os seus prazeres impuros, mas souberam conservar a pureza de seus corações com todo amor e temor. Isto porque souberam crer em Deus e em Jesus nosso Senhor, e a eles se entregaram de toda a sua alma. Por isso é que elas são rainhas dos céus, muito amadas e veneradas por Deus, por Jesus, pelo Divino Espírito, pelos santos e anjos e por todos os filhos de Deus, porque na terra souberam ser verdadeiras mães, foram santas em todo o seu viver. A Virgem Maria cumpriu com perfeição a missão de mãe e de mulher nesta terra. Sua vida de amor, de bondade, de justiça, sendo em tudo temente e obediente a Deus, a sua lei e a sua santa vontade, recebeu a nobre missão de ser a mãe do Filho de Deus, que veio a este mundo com a missão de trazer o seu reino e de salvar o homem do domínio do pecado. Cuidou do menino Jesus com toda dedicação e bondade, entregou-se de corpo e alma por seu filho, creu nele de todo o seu coração, foi na terra seu braço forte, seu amparo, seu consolo e sua ajuda. Nunca mediu sacrifícios em favor de Jesus, não descuidou dele nenhum minuto sequer. Quando seu filho ainda era criança, cuidou da sua educação, preparo e saúde, não deixando-lhe faltar nada. Mesmo passando por muitas lutas e provações, nunca retrocedeu e nem se desanimou.
teve um papel importante para a vitória de Jesus. Por isso está sentada ao seu lado e recebeu o glorioso título de Mãe de Deus. Jesus amou e ama profundamente sua mãe, sempre lhe devotou carinho e afeto, e nos últimos momentos do seu sofrimento na cruz, não se esqueceu de Maria Santíssima, que estava ali ao pé da cruz, sofrendo junto com ele, mas confortando-o, pois ela sabia que a criatura humana e o reino dos céus dependiam daquele sacrifício do seu filho. Com um ato de afeto supremo, pensou Jesus em sua mãe e confiou-a ao seu discípulo, São João, dando-lhe por filho a sua mãe, dizendo: Mãe, eis aí teu filho. Depois diz ao seu discípulo: Filho, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, São João levou-a para a sua casa. Ela é, ao pé da cruz, nossa corredentora com Jesus. E hoje, junto com a Santa Borrosa, é o canal pelo qual o fruto precioso do sacrifício do Calvário chega aos homens. E aqui eu faço um adendo, uma parada, para explicar para a igreja e para os nossos internautas o que significa, o significado da palavra corredentora. Corredentora se refere ao papel da Virgem Maria no processo de redenção e salvação da criatura humana. É um conceito distinto de medianeira, quer dizer, é um conceito distinto. Corredentora é um conceito distinto de medianeira, quer dizer, de servir de elo de ligação. Elo de ligação entre quem, irmãos? Entre o reino dos céus e a humanidade. Nossa Santa Borrosa, agora prosseguindo, meus prezados, nossa Santa Borrosa foi em tudo semelhante à Virgem Maria. Se não fosse igual em santidade, nas virtudes e pureza da alma, hoje esta igreja apostólica não seria o que é, e nem teríamos Jesus e todo o seu poder entre nós, como os santos apóstolos, santos profetas e os santos e poderosos anjos do nosso Deus. Jesus, nosso Senhor, revelou ao apóstolo São João no livro do Apocalipse importantes acontecimentos que se dariam num tempo que é chamado de tempos da regeneração. Revelações para que o seu povo e sua igreja não perdessem a fé e nem se desanimassem com os fatos que aconteceriam no mundo, e tivessem a esperança da redenção e do cumprimento dos planos de Deus, e de tudo o que foi escrito pelos profetas, por ele Jesus e pelos santos apóstolos. Já estava nos planos do Criador e do seu divino Espírito, que duas santas de grande poder exerceriam na terra todo o poder de Jesus, nosso Senhor, poder para unir os espíritos, dar consolo, paz, saúde, semear o amor nos corações, unir pais aos filhos, unir um povo num só espírito, numa só fé e numa só doutrina. Este mistério foi revelado por Jesus ao apóstolo São João numa visão magnífica e bela, que está registrada no livro do Apocalipse. Grande e maravilhoso sinal apareceu nos céus: uma mulher vestida, uma mulher com o sol a servir-lhe de manto, uma rainha com vestes celestiais resplandecentes, com a lua debaixo dos pés. Isto quer dizer, com o poder dos céus
com poder nos céus e na terra, e uma coroa de 12 estrelas a cingir-lhe a cabeça. Esta visão foi, durante séculos, um mistério, mas, nesses tempos, foi revelado à Igreja Apostólica, pela Santa Avó Rosa, através do dom precioso do profeta Santo Irmão Aldo, nosso santo profeta, que a visão do amado apóstolo foi de uma santa e rainha, de grande poder sobre os céus e sobre a terra, que representa o ministério de Maria Santíssima durante todos os séculos e, atualmente, o ministério da Santa Avó Rosa. Portanto, cumpriu-se na Igreja Apostólica esta graça preciosa de contar com a proteção das duas maiores santas de todos os tempos, sendo para seu povo uma grande glória e felicidade em termos o amparo e a proteção de duas mães de extraordinário valor e poder, que cumpriram nesta terra com muita perfeição e justiça a missão de mães, entregando suas vidas e dedicando-se em favor dos sofredores, dos angustiados, dos pecadores, dos pobres, dos famintos e de todos os necessitados de carinho e afeto e amor. Hoje, em espírito, continuam ajudando os humildes e carentes da graça divina e ajudando os seguidores desta Igreja Apostólica, livrando-os de todo o mal e cooperando com o nosso profeta Santo Irmão Aldo para levar avante esta igreja, para que possamos cumprir a nossa missão de salvar e santificar a todos que vierem a crer em nossa mensagem. Elas estão sempre participando de nossas reuniões, juntamente com os santos apóstolos, santos profetas e nosso Santo Irmão Aldo, para guardar e abençoar a todo o nosso povo, principalmente os profetas Moisés e Daniel. Estão sempre com o nosso profeta Santo Irmão Aldo, ajudando-o a amparar os apostólicos fiéis e os que estão crendo na mensagem desta igreja e no Consolador, atendendo seus pedidos e suas orações, a fim de que possam vencer a sua jornada na terra. Nosso louvor e adoração à Virgem Maria Santíssima e à Santa Avó Rosa, que cumpriram na terra a verdadeira missão de mulher, sendo um exemplo a ser seguido para o mundo e para as nossas irmãs apostólicas, a fim de serem felizes e abençoadas. É comemorado na data de 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. A nossa homenagem à Santa Avó Rosa, a todas as irmãs apostólicas, às ouvintes do programa Hora Milagrosa e a todas as mulheres que têm cumprido sabiamente a sua missão de mulher nesta terra. Parabéns pelo dia, parabéns e felicidades. Pois bem, meus prezados irmãos, irmãs e internautas, coube a mim, nesta oportunidade, com a ajuda da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria, falar alguma coisa aos seus corações, e muito especialmente para as nossas irmãs, e também para os nossos internautas, sobre estas santas de grande poder, para que as irmãs, as mulheres, os irmãos, a igreja,
possa entender qual grande é a riqueza que nós temos nesta Santa Igreja Apostólica, de conhecer os mistérios do reino dos céus, de conhecer, meus prezados, ensinamentos profundos do profeta Santo Irmão Aldo, revelações importantíssimas dele, Irmão Aldo, para aumentar a nossa fé nestas santas de grande poder e por conseguinte também nele, profeta de Deus, que nos ensinou tudo o que era preciso, o que foi preciso para a nossa consagração e santificação, irmãos, para que nós possamos a cada dia da nossa vida ter um coração puro, ganhar consagração, santidade e assim nos prepararmos para a glória celestial. Na próxima terça-feira, dia 8 de março, é comemorado, irmãos, o Dia Internacional da Mulher. Por isso que nesta oportunidade, no tempo que nos restar aqui, e naquilo também que a Santa Avó e a Virgem Maria permitiram, irmãos, porque nem tudo elas permitem que seja assim falado à igreja. Mas inicia-se esta mensagem falando do papel da mulher, falando da sua missão, da sua missão como mães, desempenhando na sociedade e no contexto social. Irmãos, e podemos dizer que o nosso Deus criou a mulher um ser especial, com qualidades nobres, apesar de ter, com a queda da raça humana, estas qualidades ter assim se extinguido da maioria, mas o nosso Deus assim tem feito, criando santos para a sua glória, criando espíritos santificados com qualidades nobres. Diz esse texto aqui que foi a última criatura que Deus, o nosso Pai, fez, porque Deus criou todas as coisas, criou este mundo, com a ação indescritível do seu poder, e da sua palavra também, irmãos, e foi criando todas as coisas. Quando ele foi criar o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele não disse: haja o homem. Então, irmãos e irmãs, internautas, nós somos feituras do nosso Deus, semelhante a eles, com relação à imagem de Deus. Agora, com relação às virtudes, aí a raça humana perdeu as virtudes de Deus, do seu Espírito. Mas aqui nesse texto diz que foi tirada do homem, foi a última criatura formada por Deus, a mulher, e foi tirada do homem, irmãos. Então, o Adão disse: ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos, então será chamada varoa. Vejam só, irmãos, e Deus nosso Pai assim o fez, um para o outro. Por quê? Adão estava sozinho, e ele pedia uma ajudadora, uma companheira idônea. Olha só, pedia uma companheira idônea. Então Deus nosso Pai foi e criou então a mulher, tirando um fio de costela do Adão, quando ele entrou no sono profundo, e assim criou a mulher, moldada, irmãos, pelas mãos do Criador. Olha que maravilha, olha que profundo isso, moldada pelas mãos do Criador, com qualidades especiais, com virtudes nobres,
do seu Santo Espírito. Virtudes essas que existem lá no reino dos céus. E assim Deus nosso Pai criou a mulher, uma parte do Adão, irmãos, e disse assim: crescei-vos e multiplicai-vos. E vejam que o homem e a mulher são um diferente do outro, um feito para o outro, porém são diferentes. E isto é aqui na terra que existe essa diferença, porque nos céus todos são santos. Irmão, seja santa ou seja santo, lá não existe distinção de sexo, ou de macho ou de fêmea. Lá todos são santos. Lá o que impera, irmãos, é o amor divino e celestial, porque lá impera todas as virtudes do Espírito Santo de Deus, nosso Pai. Mas aqui na terra existe essa diferença entre homem e mulher com relação ao corpo, mas com relação ao Espírito, irmãos, são todos iguais. Para Deus não há diferença, irmãos, seja santo ou seja uma santa. O que importa é a santidade, o que importa é a obediência, é o temor a Deus, irmãos. E nós temos duas santas que servem de modelo para nós, como a Santa Rosa e também a nossa Santa Mãe, Virgem Maria. São santas poderosíssimas, criadas, mulheres virtuosas, virtuosíssimas, que viveram nesta terra, cumpriram uma sagrada missão para Deus nosso Pai, e hoje são rainhas dos céus, assentadas ao lado do nosso Senhor Jesus, irmãos. E nelas se concentram todas as virtudes divinais, virtuosíssimas, foram puras e imaculadas, lutaram e sofreram por uma causa justa e nobre. E foi graças a elas, que Jesus pôde cumprir sua missão. Porque, como lhes disse, Maria Santíssima foi corredentora, juntamente com seu amado Filho Jesus. Quer dizer, ela foi o elo de ligação entre a criatura humana e o reino dos céus. Nossa Santa Rosa também foi corredentora de Jesus, e é corredentora de Jesus, meus prezados, porque semelhantemente a Maria Santíssima, Santa Rosa, quando começou a servir a Jesus, quando se entregou de corpo e alma nas mãos de Jesus, ela começou a exercer esta função de corredentora, ou seja, de ser o elo de ligação entre o reino dos céus e a criatura humana. Por aí os irmãos podem observar a identidade, a semelhança entre Maria Santíssima e nossa Santa Rosa, irmãos, porque Maria Santíssima, quando o anjo Gabriel apareceu a ela, que disse que ela era bem-aventurada entre todas as mulheres, o que foi que ela disse para o anjo? Ela disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Olha só, ela se entregou de corpo e alma nas mãos do Criador, para servir de elo de ligação entre o reino dos céus e a criatura humana. E a Santa Rosa, meus prezados, também é semelhante a Maria Santíssima, porque quando Jesus voltou na sua segunda vinda a esta terra, meus prezados, que ela, Santa Rosa, já estava no nosso meio e participando de uma das reuniões realizadas pelo nosso irmão bispo Eurico. Ao chegar na sua casa, em seu quarto, a Santa Rosa dobrou os joelhos e fez uma singela oração, que foi
a mesma coisa que Maria Santíssima falou ao anjo Gabriel, porém em outras palavras. Meus prezados, Santa Avó Rosa disse assim: meu Jesus, de hoje em diante eu morro para o mundo e vivo só para ti. A mesma coisa que falou Maria Santíssima, que cumpra-se em mim segundo a sua santa vontade. E aí então Jesus pôde vir a esta terra na sua primeira vinda através de Maria Santíssima, e na segunda vinda de Jesus ele pôde vir a esta terra porque encontrou também uma pessoa virtuosa, uma pessoa com qualidade semelhante à nossa Santa Mãe Maria Santíssima, e ambas cumpriram com perfeição a missão de mãe. Maria Santíssima, irmãos, ela cuidou do menino Jesus desde o seu nascimento, ou até durante a gestação, porque as lutas para Maria Santíssima começaram muito antes do menino Jesus nascer, porque quando ela estava gestante, ela sofreu a injúria, a calúnia, a opressão dos ímpios. E a Santa Avó Rosa? Santa Avó Rosa também muito sofreu, meus prezados, para fazer Jesus novamente conhecido, fazer assim conhecida a perfeita vontade do nosso Pai Criador, porque quando Jesus implantou a disciplina na nossa Santa Igreja, disciplina da roupa, disciplina do porte, dos homens, da maneira como nós devemos nos apresentar, irmãos, ela foi muito injuriada, muito caluniada. E também quando Jesus disse que era para nós crermos na Virgem Maria e nos santos, crer nos anjos e santos em espírito e verdade, isso para a Santa Avó Rosa, e crer na Virgem Maria Santíssima, irmãos, muitos não aceitaram, endureceram seu coração e já não queriam obedecer a disciplina, achavam pesado, tomaram seu rumo. Mas Santa Avó Rosa foi fiel, assim como fez nossa Santa Mãe Maria Santíssima. Ambas passaram por muitas lutas. E a Santa Avó Rosa, usada por Jesus, transformou esta igreja no tabernáculo de Deus entre os homens, promessa que se cumpriu na pessoa da Santa Avó Rosa e nesta Santa Igreja Apostólica, porque ela é o Espírito Consolador da promessa de Jesus. E o amado apóstolo certa vez disse: em parte conhecemos, em parte profetizamos, e quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele fazia uma alusão, uma referência clara à Santa Avó Rosa, ao Consolador que iria surgir no tempo oportuno, irmãos. E já estava nos planos do Criador a formação de duas santas poderosas que iriam atuar nos tempos da regeneração para concluir os planos do Criador. Portanto, meus prezados, cumpriu-se nesta Santa Igreja Apostólica uma profecia maravilhosa sobre as duas santas que o amado apóstolo, que Jesus permitiu ao amado apóstolo São João de ter esta visão. Ele viu grande sinal, vejam que descreveu o amado apóstolo São João, Jesus mostrando a ele. Grande e maravilhoso sinal apareceu nos céus, uma mulher com o sol a servir-lhe de manto, ou seja, vestida do sol, isto é, com grande poder, com grande glória, uma rainha com vestes celestiais. E vejam também a autoridade que
nessa visão aqui, com a lua, a autoridade de Maria Santíssima e também da Santa Avó Rosa, com a lua debaixo dos pés, quer dizer, com grande poder e autoridade, até sobre os astros criados pelo nosso Deus o Pai, isto é, com poder nos céus e na terra, e uma coroa de 12 estrelas a cingir-lhe a cabeça. A coroa de 12 estrelas significa os 12 apóstolos de Jesus nosso Senhor. E hoje, irmãos, nos dias presentes, estas santas de grande poder no reino dos céus continuam nos ajudando, nos amparando, abençoando, livrando-nos do perigo, do mal, nos consagrando, nos santificando, e também elas participam de nossas reuniões, juntamente com os santos profetas, com os santos apóstolos e com o profeta santo e querido irmão Aldo. E o nosso profeta santo e querido irmão Aldo, durante o transcorrer do seu ministério terreno, nos ensinou todas essas coisas que foram relembradas, essa parte importante da doutrina de Jesus nosso Senhor sobre as duas santas de grande poder que surgiriam nos tempos da regeneração, e está no nosso livro, o Evangelho do Reino dos Céus, na página 40 e no verso 58, uma revelação do profeta santo e querido irmão Aldo. Outro mistério, 58 e 59, outro mistério que o irmão Aldo nos revelou, ainda quando estava em seu corpo físico, foi nos fazer compreender o valor precioso de Maria Santíssima, e ensinou-nos que ela, a Virgem Maria, fora a santa predestinada a ser a mãe de Jesus, o Salvador, e que, para isso, ela nasceu, por providência divina, sem nenhuma influência do pecado original. Nasceu pura e imaculada, santíssima, portanto, digníssima para cumprir um ministério muito especial que Deus lhe confiou, e que ela cumpriu dignamente até o fim dos seus dias na terra. Meus prezados irmãos, irmãs e internautas, e se não bastasse essas revelações do profeta santo irmão Aldo, esta revelação do profeta santo irmão Aldo, ele ainda nos descreveu como era a Virgem Maria, como a nossa irmã cantou no solo. Se não bastasse tudo isso, o irmão Aldo, enquanto vivia entre nós fisicamente, nos fez compreender também e nos ensinou sobre a divina beleza da Virgem Maria. Vejam só, sentada em seu trono de glória, ao lado de Jesus, seu Filho amado, com vestes azul celeste, bordadas com fios de ouro, tendo cachos dourados nos cabelos e olhos azuis. Mas pastor, o senhor falou só de Maria Santíssima. Sim, meus prezados, mas só um pouquinho, vamos falar também da Santa Avó Rosa, porque ela é semelhante a Maria Santíssima, são santas de grande poder, e também foi o nosso profeta, santo e querido irmão Aldo, que nos ensinou sobre a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, e está também no nosso Evangelho, o Evangelho do Reino dos Céus, na página 34 e no verso 22, vejam só as revelações do profeta, santo e querido irmão Aldo. O Evangelho do Reino dos Céus, página 34 e no verso 22.
Naquela época, quer dizer, no início do ministério do profeta santo e querido irmão Aldo, uma revelação importantíssima que foi dada pelo irmão Aldo no início do seu ministério é a respeito da promessa da vinda do Consolador, que se cumpriu com a Santa Avó Rosa. Se não fosse o dom de profecia do irmão Aldo, não saberíamos quase nada sobre o grande galardão da Santa Avó Rosa, pois foi através do dom de revelação do irmão Aldo que a direção da igreja tomou conhecimento de que se cumpria a vinda do Consolador no ministério importantíssimo da Santa Avó Rosa. Prezados irmãos e irmãs, não há dúvida, nos corações, de que a Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador, de que a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima é uma santa de grande poder lá nos céus, e que as duas atuam junto com o profeta Santo Irmão Aldo, cooperam com Jesus nos tempos da regeneração. E nós, seu povo na terra, nos preparando para a glória celestial, irmãos, devemos seguir os belíssimos exemplos de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, e crer de todo o nosso coração nas revelações proféticas do nosso santo e querido irmão Aldo, porque todos aqueles que aceitarem um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E eu leio para finalizar aqui o penúltimo parágrafo desta mensagem. Nosso louvor e adoração à Virgem Maria Santíssima e à Santa Avó Rosa, que cumpriram na terra a verdadeira missão de mulher, sendo um exemplo a ser seguido para o mundo e para as nossas irmãs apostólicas, a fim de serem felizes e abençoados. É comemorado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A nossa homenagem às nossas irmãs, às ouvintes do programa Hora Milagrosa e a todas as mulheres que têm cumprido, olha só irmãos, que têm cumprido a sua missão de mulher nesta terra. Quer dizer, não é para todas, é para aquelas que não sabem cumprir a sua missão, que abandonam o seu lar, que larga os filhos nas mãos dos avós, nas mãos de terceiros e não vive bem no lar. Para essas, irmãos, tem que fazer uma reflexão, ver o que está acontecendo. Que diz aqui o texto, é para as mulheres que têm cumprido sabiamente a sua missão de mulher nesta terra. Parabéns e felicidade. Amém. Vamos ouvir com o coral para finalizar nossa santa reunião. Louvor a Maria Santíssima.
Agradeço a presença de todos os nossos irmãos e irmãs, também dos nossos internautas, dos nossos visitantes. Agradeço também a Santa Avó Rosa, Virgem Maria, Profeta, Santo Irmão Aldo, Jesus, Deus nosso Pai. Agradeço também os obreiros de nossa Santa Igreja, diáconos, diaconisas, os pastores e também a este coral. Agradeço pelas belíssimas apresentações, os regentes, coristas e músicos. E até uma outra oportunidade, quando a Santa Avó e a Virgem Maria nos permitir. Por gentileza, fiquem em pé os que puderem. Vamos encerrar nossa santa reunião. Em sentido de reverência, oremos. Glorioso Deus, nosso eterno e soberano Pai Celestial, graças te damos nesta hora tão solene, pela oportunidade e o privilégio que tivemos de podermos passar estas horas de bênçãos dos céus, de ensinamentos, de comunhão contigo, com o reino dos céus. Pai bendito, estamos muito contentes pela oportunidade que nos foi oferecida, pelas bênçãos dos céus, pelo o teu amparo, pela vinda de anjos dos céus, pelas bênçãos que nos deste. E louvamos e exaltamos também a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo. E nesta hora, querida Mãe, Santa Avó Rosa e Virgem Maria, queridas mães, nesta hora, muitos dos teus filhos, juntamente com os internautas, muitos deles estão em oração, pedindo da tua graça, da tua bênção, santas mães, que atenda as orações, os clamores, as petições de todos esses teus filhos, solucionando os problemas da vida de cada um, ajudando a todos, ajudando os casais, as famílias, abençoando desde os mais pequenos até os de mais idade, já com suas limitações. E assim, Santa Mãe gloriosa, também nós lembramos destas pessoas que têm seus nomes aqui nesta caixinha de pedidos de oração, e não só destes, mas também de todos aqueles que neste mundo passam por momentos difíceis, quem sabe estão internadas em hospitais, casas de saúde, asilos ou até em suas próprias casas. Santa Avó Rosa, Virgem Maria, Profeta, Irmão Aldo, tens misericórdia desses que passam por momentos difíceis na vida, outros trilhando caminhos tão difíceis nesta terra, como dos vícios, das drogas, dos entorpecentes. Santa Mãe, tem misericórdia, envia anjos e santos para levar a bênção das senhoras e a bênção também do primaz e do nosso Deus e do Senhor Jesus, para todos quantos assim estiverem assim merecendo da tua graça, do teu amparo e da tua proteção. Também os nossos internautas, muitos deles estão em oração, pedindo da tua graça. Ajude, Santa Mãe, conforte, console, abençoe, solucione os problemas da vida dos teus filhos. E agora, nós iremos retornar para os nossos lares. Pedimos as bênçãos, as proteções, o amparo, o anjinho protetor na nossa companhia, na companhia de cada um. Livra todos nós dos perigos, dos males. Dá a todos nós também, Vó Rosa, uma feliz noite de repouso, uma feliz semana de trabalho, e na outra oportunidade possamos assim aqui estar reunidos neste santuário. Amados irmãos e irmãs internautas, recebam as bênçãos que lhes dão o nosso Deus, o Pai, o Senhor Jesus, o Santíssimo Espírito, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Profeta, Irmão Aldo. E pelas bênçãos que nos é concedida a todo instante de nossas vidas, a nossa eterna gratidão, hoje e para todo sempre. Amém.